Olá pessoal, estamos nos encontrando hoje para a nossa terceira aula do programa de negociação e solução de conflitos. No módulo de hoje, nosso tema será, então, especificamente, solução de conflitos, relações de poder, posições e interesses. Nesse módulo, nós temos como objetivos identificar as fontes de conflito e converter as situações críticas em relacionamentos mutuamente vantajosos. Iremos debater como negociar com pessoas difíceis. Também discutiremos o que fazer para superar objeções e impasses na negociação. Finalmente, compreender melhor o sistema de forças, interesses e processos na negociação. Como dissemos, é o terceiro módulo do nosso programa e assim estamos caminhando para chegarmos ao módulo preparação e planejamento da negociação. Vocês observaram que eu deixei para o final o módulo preparação e planejamento da negociação para que nós pudéssemos ir percebendo passo a passo, na medida que os outros módulos fossem sendo desenvolvidos, a importância de dedicarmos tempo à preparação e ao planejamento da negociação. Nesse sentido, nós gostaríamos de começar a debater, e eu quero reforçar com vocês, a importância da negociação na harmonização de conflitos. Nós, seres humanos, somos conflitivos por natureza. Os conflitos estão inerentes aos contextos sociais, ao contexto familiar e ao contexto do mundo do trabalho. Todas as vezes que um conflito se instala, desde que ele seja saudável, ele starta um processo de mudança que nos levará a buscar e encontrar a oportunidade de adaptação e que garantirá a sobrevivência nossa e da organização para a qual nós trabalhamos. Os conflitos, sendo considerados saudáveis, nós teremos a ferramenta de negociação como um recurso para harmonizar esses conflitos. Quem não enfrentou conflitos na vida familiar, com o cônjuge, no trabalho, com o cliente vaidoso, com o fornecedor difícil, com o chefe intratável, com o adolescente em uma crise de identidade. A proposta é que a gente possa encontrar e utilizar a ferramenta da negociação para harmonizar esses conflitos. Se nós partirmos das nossas relações para ganhar ou vencer, matar ou morrer, com certeza os resultados serão desastrosos. Nós até temos influências culturais que nos levam a pensar dessa maneira. Como, por exemplo, na hora da onça beber água é que eu quero ver o que vai acontecer. Porém, existe outro caminho. Esse caminho é que nós queremos e vamos discutir com vocês aqui, que é o que se trata da possibilidade de encontrarmos convergências de interesses e, através da convergência de interesses, usar essa ferramenta que é a negociação para harmonizar conflitos. É verdade que vão aparecer situações complexas e conflitivas no nosso dia a dia. Se nós escolhermos o caminho de só enxergarmos as dificuldades das pessoas, com certeza prevalecerá a influência cultural do ganhar ou vencer, matar ou morrer. Mas aparecer a figura chamada de pessoas difíceis pode ser para nós realmente um impeditivo no processo de negociação. Eu gostaria de recorrer aqui a uma fala de um filósofo existencialista francês, o Sartre, que dizia: o inferno são os outros. William Ury, um dos autores que nós citamos em nossa bibliografia, fez um contraponto ao Sartre, dizendo:
Senhor Sartre, não é verdade que o inferno são os outros. O inferno somos nós mesmos. E se somos nós o inferno, somos nós que colocamos as situações em pessoas, fazendo com que elas se transformem em difíceis no contexto de uma negociação. Mas é verdade também que outras pessoas, que algumas delas, poderão chegar com uma postura inflexível nos momentos em que nós estamos negociando. E aí, com toda certeza, elas irão apresentar alguns argumentos, algumas alternativas, alguns comportamentos, como obstruções, onde aquele interlocutor nosso adota uma postura inflexível e decide não se movimentar em direção à nossa parte. Ou poderão partir para o ataque, criando situações emocionais de agressividade, com um único e claro objetivo, que é nos desestabilizar emocionalmente, para poder dizer: não falei que você realmente era uma pessoa difícil? Bastava colocar um argumento mais complexo que você perderia o controle. Atenção, que os ataques são táticas utilizadas pelas chamadas pessoas difíceis, ou que têm um comportamento difíceis, melhor assim dizendo, durante as negociações. É fato que algumas pessoas podem perder seu controle emocional. E também sobre esse tipo de reação nós vamos conversar nesse módulo. A terceira tática são os truques. As pessoas poderão trazer informações falsas, manipuladas, soltarem balões de ensaio, para que a gente possa ser influenciado por esse tipo de informação e fazermos concessões indevidas. O que fazer, ou o que fazemos normalmente diante dessas situações? A tendência nossa diante de um ataque é revidar ou resistir. Nem um, nem outro. Se você revidar, você ganhará a briga e perderá o cliente, o amigo, o relacionamento familiar, o relacionamento pessoal. Se você resistir, se transformará em uma obstrução também e a negociação não vai avançar. Algumas pessoas, diante da pressão, tendem a perder o controle emocional e a ceder. Ceder também não é a proposta para ser utilizada num contexto de uma negociação. Eu defendi aqui no primeiro encontro, na primeira aula, que nós temos que ser flexíveis para caminharmos em direção aos outros, estimularmos para que eles caminhem a nossa direção. Mas flexibilidade não quer dizer que nós temos que ser submissos, cedendo para a outra parte. Se cedermos diante da pressão, o outro lado ficará muito fortalecido e nós nos tornaremos vulneráveis. A proposta não é cedermos, é colocarmos limite das pessoas. Ontem, na aula de ontem, na aula que falamos anteriormente, nós discutimos aqui que nós não podemos ceder rotineiramente para as pessoas. Nós temos que aprender a colocar limites, aprendermos a dizer não. E a terceira possibilidade que surge para nós é de rompermos. Quando eu anuncio que estou saindo da mesa de negociação ou do contexto da negociação, eu estou jogando a toalha. E na hora que eu jogo a toalha, eu estou fora do jogo. Haverá momentos extremados, poderão acontecer momentos limítrofes, que nós teremos que sair de uma negociação. Sim, poderá acontecer. Mas teremos que saber que esse momento significará o rompimento e nós teremos que começar do zero uma nova negociação. Com esse interlocutor ou com outro interlocutor. Qual seria, então,
a melhor contra-tática. Vamos falar sobre elas. A primeira contra-tática seria não reagir. E o que fazer para não reagir? Basta reconhecer as táticas do outro, observar os argumentos que ele está usando, estar sintonizado com ele, tentar criar um ambiente de aproximação para minimizar os ataques que podem estar acontecendo. Se for necessário, pararmos, pedirmos um tempo para tomar um café, tomarmos uma água, ou quem sabe, marcarmos a reunião para outro dia. Assim você tem tempo de parar e pensar, e observar de longe, de fora, quais são as táticas que o seu interlocutor pode estar usando, para que você possa ter tempo de reformulá-las. E ao reformulá-las, nós avançaremos na negociação. A outra possibilidade é concentrar-se no prêmio. O que eu quero dizer com isso? Tenha em mente o seu objetivo muito claro, onde você quer chegar e por que você quer chegar. Se você tem em mente as suas metas, você saberá o caminho a ser percorrido e, naturalmente, terá muito mais paciência, muito mais energia para suportar, por exemplo, um possível ataque. A reação não lhe trará ventos favoráveis. Vamos pensar numa segunda contra-tática. Desarme-os. Como desarmar nossos interlocutores? Na psicologia tem um fenômeno chamado catarse, que é a possibilidade de você estimular o outro interlocutor, o seu interlocutor, para que ele coloque para fora tudo que ele está sentindo e pensando. É uma boa oportunidade. Porque ao fazer isso, você obterá muitas informações do seu interlocutor e poderá utilizá-las a seu favor. Também ele irá esvaziar muito da emoção que está presente e nós poderemos construir em cima desse espaço que foi criado. Uma outra possibilidade é fazer a concessão que custa mais barato para todos nós em relação aos nossos interlocutores. É ouvi-los com respeito e atenção. Ao ouvi-los, nós valorizaremos as falas e expectativas deles e saberemos o que poderemos fazer como contraproposta. A terceira contra-tática seria mudar o jogo. Vamos fazer um exemplo analógico. Imagine que na sua casa tem um quadro na parede, seus amigos vão te visitar, seus familiares, e esse quadro está lá há muito tempo. Um dia, você troca a moldura do quadro. O que vão dizer seus amigos e seus familiares? Quadro novo! Porque você trocou a moldura do quadro. O quadro é o mesmo. Essa é a ideia desta contra-tática mudar o jogo. Mude a moldura. Se agarrar na discussão de preço, trabalhe com volumes. Agarrou em volumes, trabalhe com garantia estendida. Agarrou em garantia estendida, trabalhe com descontos. No relacionamento interpessoal é igual. Quando você estiver negociando com uma pessoa, vá mudando aquilo que você tem para oferecer ao outro, de tal maneira que seu interlocutor perceberá com clareza que você está avançando em relação a ele. A negociação é um jogo de xadrez. E no xadrez vencem aqueles que têm o melhor controle emocional, que utilizam mais a sua inteligência e que sabem as regras e as táticas do jogo. A negociação é feita de jogadas sequenciais. Portanto, mudar a moldura me permitirá reformular a tática do meu interlocutor. Me permitirá qual peça que eu vou mexer, ou qual argumento que eu vou usar. O que eu posso oferecer
para ele que pode realmente ser importante e para mim não significa, eu não tenho tanta importância assim. A quarta tática é facilitar o sim. O que significa facilitar o sim? Encontrar uma forma da convergência de interesses para superar os obstáculos. Mostre a ele quais são as alternativas que você tem disponível, que você tem a oferecer. Deixe sobre a mesa a sua melhor alternativa para que ele veja. Se a situação estiver muito tensa, procure reformular, usando parafrases, a fala do seu interlocutor. Repita com suas palavras o que ele está dizendo, com um tom de voz mais baixo, mais tranquilo e com controle emocional. Se ele estiver falando sério, ele vai reformular aquilo que você acabou de dizer para ele. Procure transformar a escuta, a concordância com o outro, que falamos anteriormente, de maneira sincera, com o propósito de superar obstáculos. Não coloque os seus argumentos de concordância, buscando superar os obstáculos, colocando o mas. Olha, fulano de tal, eu concordo plenamente com suas colocações. Você tem toda a razão, mas o seu mas já anulou a sua concordância e não facilitou a superação dos obstáculos. O talvez, o porém, estamos de acordo, podemos fazer isso que você quer, porém, você já negou a sua concordância anteriormente. A possibilidade de encontrarmos caminhos para superar obstáculos são muitas, desde que tenhamos definidos qual é a nossa melhor alternativa disponível. No limite, explore o sentimento de justiça. Se você não consegue solucionar com ele, proponha que vocês irão convidar uma terceira pessoa para ajudar vocês a solucionar esse conflito. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe, pode ser um amigo. No mundo dos negócios hoje, nós temos alternativas já estruturadas, cuja primeira opção é exatamente utilizar a negociação para a harmonização de conflitos. Mas se assim não for possível, nós podemos fazer o que eu comentava anteriormente, que é um processo de mediação, onde essa pessoa vai conversar reservadamente com cada uma das partes e depois procurar encontrar os pontos de convergência. Hoje, no Brasil, nós temos uma terceira instância que está sendo aprimorada pelo Congresso Nacional, que é a instância da arbitragem. Muitas empresas, muitos litígios hoje são solucionados em câmaras de arbitragem que não estão no âmbito da justiça pública, e sim no âmbito da justiça privada. É muito mais célere, tem um prazo definido para terminar, são de 6 meses, enquanto litígios na esfera pública podem demorar de 10 a 20 anos. E ainda assim, se de fato não formos encontrando uma solução, vamos buscar também referência de mercado, preços praticados no mercado, experiência anterior com essa pessoa ou com outra pessoa, possibilidades futuras. Assim, superaremos obstáculos e utilizando um recurso que pode estar fora do contexto que envolve a nós e nossos interlocutores. A quarta contra-tática é dificultar o não, usando o poder. O poder da competência, o poder do conhecimento, o poder de argumentar e trabalhar as nossas alternativas em relação a ele. De construir um caminho juntos, na medida em que a negociação pressupõe uma relação duradoura. Outra possibilidade é acentuar as diferenças entre as nossas opções. Eu já comentei aqui na aula anterior
quando falávamos de emoção, de metas incompatíveis, que quando você tem uma negociação entre advogados para discutir causas de litígio, como as causas trabalhistas, você começa com metas incompatíveis e com diferenças absurdas. Um está pedindo o céu e o outro está oferecendo a terra. Essas opções inviabilizam, ficam tão distantes que inviabilizam a negociação. É importante mostrar para o nosso interlocutor, quando estivermos vivenciando essa situação, que ambos sairemos perdendo. Você poderá perguntar para ele: o que você irá fazer se não fechar negócio comigo? Vai começar do zero com outro parceiro, com outro interlocutor? Você já pensou que eu não estar fechando com você um acordo, eu poderei estar buscando outras alternativas ou outros interlocutores para negociar também? Nesse momento você estará usando o poder e estará, de fato, mostrando o distanciamento entre as opções. A grande questão é que nós precisamos fazer uma distinção entre pessoas e problemas para que as negociações evoluam. As questões da negociação, elas podem estar e devem estar na substância, nos interesses, nos objetivos e nas metas que cada uma das partes estão buscando, para que a gente possa encontrar legitimidade e que os acordos sejam mutuamente vantajosos para ambas as partes. Quando se trata de questões de relacionamento, nós temos que estabelecer e construir uma relação de confiança, controlar nossas emoções ou sentimentos, mesmo que o outro lado não nos ofereça reciprocidade. Portanto, negociar com as chamadas pessoas difíceis, que em primeira ordem somos nós mesmos, projetados no outro, significa que nós temos que ter clareza do que estamos buscando naquela negociação. Estarmos atentos aos truques, às obstruções e às defesas do nosso interlocutor e as táticas que eles vão usar, e preparados para utilizarmos contra-táticas. Eu gostaria que nesse intervalo, que se inicia agora, vocês respondessem para mim. Para você, quem são as pessoas difíceis? No próximo bloco, nós vamos discutir e debater sobre o poder como fonte de influência sobre as pessoas.